Nos vídeos anteriores, a gente começou um novo projeto com Node.js Express, criamos a primeira API REST e fizemos uma consulta ao banco de dados do Firestore do Firebase. Nesse vídeo, a gente vai utilizar JWT, ou JSON Web Token, para poder identificar o usuário que está fazendo a chamada à API REST e filtrar os resultados do banco de dados para aquele usuário específico. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com o Express. A ferramenta do Firebase Authentication, além de dar para a gente uma forma de fazer login, cadastro e manter o usuário, também dá um modo de identificar o usuário logado a partir de JWTs. JWT significa JSON Web Token e isso permite a gente enviar requisições ao servidor e que o servidor consiga reconhecer aquele usuário de uma forma segura. Vamos lá para o exemplo então. Eu estou aqui na página de home da aplicação web que a gente construiu nos vídeos anteriores e estou com um usuário logado. Para conseguir acesso ao JWT desse usuário, eu vou até o arquivo home.js. Se o usuário estiver logado, então eu vou pegar a partir do usuário o ID Token, que é o JWT que identifica esse usuário. Esse código me retorna uma promise, então eu vou pegar a resposta dessa promise e jogar no console, que daí a gente consegue ver o token. Ao atualizar a página, a gente vai ver uma string gigante e muito estranha aqui no console. Eu vou copiar essa string e vou até um site chamado jwt.io, que ajuda a transformar isso tudo em uma estrutura de dados que dá pra gente entender. Aqui dá pra gente ver a estrutura completa do JWT, que é formado por um cabeçalho, que contém algumas informações sobre o JWT, o payload, que contém as informações que estão encriptadas aqui dentro dessa string gigante, e a assinatura desse JWT. O que garante que o JWT é seguro é essa assinatura, porque se alguém quiser se passar por um outro usuário e mudar o ID, a gente vê que agora o JWT é inválido. Vamos lá para a parte que interessa agora, que são os dados. A gente tem aqui os atributos UserID e Sub, que são o ID do usuário. Então, o que a gente vai fazer no front-end num futuro não tão distante é, o usuário sempre vai enviar esse JWT para o back-end, daí o back-end vai validar o JWT e vai usar o ID do usuário para poder fazer as operações necessárias para aquele usuário. A gente tem também o atributo EXP, que identifica a data e o horário de expiração desse JWT. Ou seja, a partir dessa data e hora, o JWT fica inválido. Então eu vou voltar para o back-end, eu vou criar uma constante chamada JWT que vai receber, a partir da requisição, o cabeçalho de autorização. Ou seja, quando o front-end enviar para o back-end o JWT, esse JWT tem que ser enviado aqui dentro do cabeçalho Authorization. Se o front-end não enviou o cabeçalho Authorization, então eu vou enviar de volta uma resposta com o status 401, que significa que o front-end não tem autorização para fazer essa chamada ao back-end. Eu também vou retornar um JSON com a mensagem usuário não autorizado e parar o código por aqui. Agora eu vou reiniciar o servidor e vou até o Thunder Client e fazer a chamada sem o Authorization. O que acontece é que a API retorna o status 401 e a mensagem de erro que eu defini. Se eu colocar qualquer valor no Authorization e fizer a chamada, daí o back-end executa normalmente. Para continuar, a gente vai ter que identificar se o valor enviado dentro do cabeçalho Authorization é um JWT válido. Para isso, eu vou usar o admin do Firebase e no Authentication eu vou chamar a função que verifica se o ID Token é válido. Vou passar o JWT como primeiro parâmetro e como segundo parâmetro eu vou passar true, que daí essa função verifica também se o JWT é válido e se o JWT não expirou. Deixa eu criar uma variável chamada decodedIdToken para receber a resposta dessa chamada. É nessa variável que a gente vai ter o acesso ao ID do usuário caso a função verifyIdToken retorne sucesso. Mas como isso aqui retorna uma promise e eu prefiro não criar aquele código then e catch das promises, eu vou simplesmente adicionar um await aqui, que faz com que a resposta da promise, caso sucesso, venha direto para essa variável. Como eu tenho esse await, eu tenho agora que informar que essa função que eu estou chamando é assíncrona. Eu vou reiniciar o servidor e fazer a chamada no Thunder Client. A gente vê que um erro explode no nosso console. Esse erro acontece porque esse valor aqui não é um JWT válido. Daí essa chamada retorna um erro e esse erro não está sendo capturado com um catch.
Como eu ainda não quero usar o catch, eu tenho que envolver isso em uma cláusula try catch. Caso o código vá parar no catch, então a validação do JWT não foi feita com sucesso. Daí eu vou retornar uma resposta com status 401 e enviar o JSON com a mensagem usuário não autorizado. Além disso, eu vou parar o código por aqui. Eu vou reiniciar o servidor e vou até o Thunder Client fazer uma chamada à API. Agora com esse cabeçalho, a gente recebe como resposta o status 401 e o erro que eu defini. Se eu colocar o JWT que eu peguei lá do front-end, então tudo vai funcionar normalmente e as transações vão ser retornadas pela API. Show, mas a gente pode ver aqui na resposta que a gente ainda está pegando todas as transações cadastradas no back-end. Dá para ver isso porque a gente consegue ver o usuário com o ID Test ID e o usuário com o ID normal. Vamos lá então filtrar pelo usuário. Agora eu vou até a minha chamada ao Firestore e vou pegar a partir do Firestore na coleção Transactions os documentos onde o ID do usuário é igual ao decoded ID token.sub. Essa propriedade sub do JWT decodificado contém o ID do usuário. Além disso, eu vou também ordenar essa consulta por data de um modo decrescente, que daí a gente vê os resultados do mais recente para o mais antigo. Eu vou reiniciar o servidor, vou agora até o Thunder Client e vou fazer novamente a chamada com o token. A gente pode ver que as transações estão ordenadas por data e também que somente as transações do usuário dono daquele JWT estão listadas, já que eu não consigo mais encontrar aquela transação do usuário Test ID. Ok, com isso a gente termina a API de buscar a lista de transações de um usuário. Mas convenhamos que esse código aqui está bem misturado. Na mesma função, a gente está pegando os dados da requisição, autorizando o usuário, fazendo a consulta ao banco de dados e retornando o resultado da resposta. No próximo vídeo, a gente vai começar a melhorar essa arquitetura. Nós vamos falar de conceitos de arquitetura e começar a separar as responsabilidades dessa API. Com isso, a nossa aplicação vai ficar mais preparada para crescer e para ser modificada de acordo com os novos requisitos que surgirem. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Até o próximo vídeo.